Bem, amigo, Jornal Nosso Informativo, hoje nós estivemos acompanhando a sessão da Câmara Municipal de Pratânia, uma sessão rápida, onde a gente pôde acompanhar ali a leitura de indicações, requerimentos, né? Uma das indicações que a gente percebeu ali foi um benefício para a população, que seria a cobertura ali ao lado da rodoviária, né? E essa indicação foi vista com bons olhos por todos os vereadores e, na oportunidade, a vereadora líder do governo informou que já é projeto do prefeito, que já tem recursos, que eles já buscaram esse recurso para que possa aí fazer essa cobertura ali no terminal rodoviário de Pratânia. E aí, na oportunidade, nós estivemos procurando o vereador Adair para abrir espaço para que ele pudesse falar um pouco sobre esse processo, esse pedido de processo de cassação dele, né, de investigação, que foi proposto aqui na Câmara Municipal, mas que foi arquivado, mas fica o questionamento, o porquê que não se abriu o procedimento investigatório, tendo em vista que ele tem uma decisão judicial condenando ele a devolver dinheiro ao INSS e bem como foi também feita uma denúncia contra a vereadora Sandra por recebimentos aí de serviços como agente de saúde. O processo dela, segundo informações dela, teria sido arquivado na Justiça, mas na Casa de Leis a Câmara abriu um procedimento contra ela e não abriu contra o vereador daí, ela entendendo aí que estaria agindo com dois pesos e duas medidas. Mas vamos ouvir o que falou a vereadora Sandra para a reportagem do Nosso Informativo quanto a esses esclarecimentos a respeito do procedimento que se encontra instaurado na Casa de Leis para investigar aí a sua conduta junto ao quadro de servidores municipais de Pratânia. A Sandra que alega perseguição política e também perseguição da mulher. Vamos ouvir a vereadora Sandra. Esse é meu sentimento ainda, porque eu olho assim, como uma violência de gênero. O que estão fazendo comigo não é de agora, né? É desde a época pré-eleição, pré-campanha. Isso vem acontecendo comigo em redes sociais. Sou muito atacada, né, por vereadores que falam mal da minha família, falam mal da pessoa da Sandra quanto mulher. Então eu sinto sim que é uma violência contra a mulher o que fazem. Por quê? Porque acatar, né, um requerimento onde pede a minha cassação e não a de um vereador que é atuante já há 6 mandatos. Eu fui absolvida pela Justiça. Já havia um requerimento, né, contra mim. Foi tudo provado por lei que eu não tinha nada a pagar. Esse vereador, ele tem. Esse vereador, ele teve. Ele foi condenado e está até hoje pagando. Então, assim, por quê? Quanto ao meu requerimento, aceitaram. Essa Casa de Leis aceitou. E ao dele, não. Então, eu olho isso, porque todas as coisas que eu peço, para mim é difícil, né? Fica dificultoso. Até pedir ajuda na época, quando começou os ataques contra mim, pedi ajuda da Câmara para que olhassem para mim enquanto mulher, os ataques de redes sociais. Não houve ajuda, né, dessa casa. Nós somos em 3 mulheres na Câmara. Somos umas das que mais trouxeram recursos para esse município. Então eu acho que a gente deveria receber o mínimo de respeito, né? Em todos esses mandatos, esse é um vereador que não trouxe nada para o nosso município. E não ter acatado isso dele fez doer muito em mim. Ainda faz doer, porque eu olho todo aquele processo que eu passei. Eu venci uma eleição sendo xingada em rede social, tendo a minha família prejudicada. Pós-eleição, da mesma forma. Então, se isso não é violência de gênero, eu não sei o que é. Então, eu peço que as pessoas revejam isso, que apoiem mais as mulheres, porque eu vejo mulheres também curtindo coisa contra mim. Isso é muito triste, porque hoje em dia nós somos 52%
da população que vota, nós mulheres. Enquanto que 34% só se candidatam e 14% só são eleitas. Então eu acho que a gente deveria se apoiar, né? E não apoiar um nobre condenado pela justiça. Eu acho que ele deveria também dar uma resposta para o povo, porque assim, se ele está pagando é porque ele deve, né? Não importa, porque teve um que até falou assim, mas eu acredito que ele já pagou, por isso que a gente não aceitou o requerimento, ele já está pagando na justiça. Ele estar pagando não alivia o crime que ele cometeu, né? E eu não, eu fui absolvida pela justiça, então não devo nada, inclusive ainda está aí correndo o processo de cassação contra mim. Por ser agente de saúde, por trabalhar no fundo social, por fazer aquilo que eu gosto, dizendo que eu não trabalho, e as provas estão lá. As provas estão lá, vai provar a minha inocência, mas não sei o que vai acontecer daqui para frente. Só para que as pessoas que estão nos acompanhando elas possam entender essa questão da denúncia contra você. Eles alegam que você estaria recebendo como vereadora, recebendo como agente, recebendo ainda da insalubridade. Qual seria o crime, o delito que eles alegam nessa questão contra você? É porque teve uma época que eu me afastei, né, de agente. Eu me afastei de agente, então eu não recebia os benefícios que os agentes comunitários recebem. Né, que recebem benefícios com toda a honra, porque eles merecem, né? Mas, infelizmente, eu não prejudiquei eles em nada. Continuou-se o andamento, eu continuei em outro trabalho, não recebi nada, está aprovado. Aliás, o requerimento que eu falei antecedente a esse, que esse mesmo munícipe fez o requerimento de cassação, foi embasado a isso. Esse mesmo requerimento que foi absolvido na justiça, foi para o MP, eu estou livre disso, foi provado a minha inocência, que eu não recebia. Entendeu? Então eu não entendo por que ainda continuou. Né? Continuou por quê? Se não é violência de gênero, é violência política. Né, contra a mulher, de qualquer forma. Porque eu fiz tudo certinho dentro da lei, tanto quanto vereadora, tanto quanto servidora pública, como a CS, tanto quanto fundo social também. Trabalhei sim para o fundo social, trabalhei com muito carinho, muito amor e não me arrependo. Mas não tirei um centavo de ninguém. Maravilha. Então ouvimos aí a vereadora Sandra, ela falando um pouco do que ela entende desse processo que ela responde aqui na Casa de Leis, um processo que, segundo ela, já foi arquivado na justiça com o mesmo teor de denúncia e a insatisfação dela com relação ao procedimento da Casa de Leis. É um processo que ela foi absolvida na justiça, a mesma denúncia os vereadores acataram para abrir uma comissão e uma denúncia onde um outro vereador, ele ainda está pagando, foi condenado, a Câmara não abriu esse procedimento. Então, ela entende aí que estaria havendo essa perseguição política, no caso dela, por esses fatos. A expectativa era que os dois procedimentos ou não fossem aceitos, ou fossem aceitos os dois requerimentos, e aí sim, ambos poderiam ter oportunidade de provar o andamento dos processos. Ela provaria o dela e o vereador também o dele. A gente deixa aqui o espaço do nosso informativo para os seus agradecimentos e sempre que tiver alguma novidade a respeito desse processo, o nosso informativo está à disposição, vereadora. Bom, obrigada. Obrigada pela entrevista, por me procurar. Né? É uma forma de eu responder também, porque muitas pessoas não sabem, às vezes acabam ouvindo e acreditam, né? Então eu quero agradecer também as pessoas que me acompanham, que acreditam em mim, principalmente as mulheres que estão aí junto comigo sempre, me dando a maior força. As pessoas que me conhecem desde sempre. Eu vim para cá com 10 anos, eu estou há 35 anos no município. Pode procurar em qualquer lugar, vocês vão saber da minha índole. Eu trabalhei na roça, trabalhei na laranja, em café, em lenheiro. Eu trabalhei em bar,
Inclusive em bar também foi uma época que começaram a usar essa parte do bar que eu estava trabalhando para falar de mim mulher, como bar, né? Da época que eu trabalhava no bar. Então é uma coisa que me chateia muito, me magoa, porque eu tenho filhos, né? E acabam falando besteiras, coisas que eu não fiz. Então quero agradecer essas pessoas que confiam, que me conhecem desde pequena. Nunca fiquei sem trabalhar, graças a Deus. Sempre batalhei por tudo que eu tenho. Não devo nada a ninguém. Então pode continuar me investigando, porque eu não devo nada. Mas continue investigando também o nobre vereador, que nunca fez nada pelo município. E assim nós encerramos aqui direto de Pratânia o nosso Giro de Notícias.